ouve Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. Todos os anos nós temos a obrigação do governo de fazer um projeto de orçamento, uma proposta de orçamento. E há países que fazem uma espécie de projeto plurianual. Pode valer para 3 anos, 5 anos, com grandes metas, o que será investido naquele período, o que deve ser arrecadado naquele período. No Brasil, ano após ano, o Executivo deve apresentar o seu projeto de lei orçamentária e aí manda para o Congresso Nacional. A proposta traz os gastos da União, na verdade, uma projeção de gastos e a previsão de arrecadação com impostos e outras fontes. E, claro, arrecadação que pode ter origem em algo muito específico, que não se repetirá nos anos seguintes, só naquele ano. Muitas vezes está relacionado a dividendos ou a cobranças extraordinárias e assim por diante, assim como os gastos, né? E falando em gastos, essa proposta contida no projeto de lei, essa proposta, ela passa de fininho, sem querer acordar os precatórios, né? Pé ante pé, porque a questão dos precatórios, ela é a chave, porque são bilhões que em determinado momento terão de ser pagos. Já deveriam ter sido. Vá o contribuinte dever ao Estado o que o Estado deve às pessoas que conseguiram, na Justiça, uma ordem. O precatório é quando a Justiça diz: acabou a discussão, a dívida é inegável e o Estado deve pagá-la. Isso vale para a União, para os estados, para os municípios. Tem de pagar. Mas aí você tem contorcionismo, empurra-se daqui para lá, de lá para cá, estabelece-se critérios, né? Critérios são estabelecidos, estabelecem-se critérios para o pagamento e ordena-se uma fila. Com muita facilidade, adiamentos são conquistados, são conseguidos, ou seja, empurra-se com a barriga. Essa história de proposta de orçamento, ela é quase sempre uma peça de ficção. Quase sempre os gastos que acontecerão de fato no ano seguinte, eles são ali, a priori, subestimados. E as receitas do ano seguinte são superestimadas. Mas depois vem a realidade. Mas antes de a realidade se impor, o Congresso se impõe. E muda. Muda consideravelmente aquilo que está na proposta. Então o que nós temos aqui é algo que não será realizado. Por que então devemos prestar atenção? Bom, vale notar que esse projeto tem uma previsão de superávit. Atenção, sempre falamos superávit primário. Não há nenhuma chance de superávit nominal, porque aí temos de considerar o serviço da dívida, juros. Mas o superávit primário de 34 bilhões e 500 milhões de reais.
Lembrando que a meta fiscal é 34 bilhões e 300 milhões. Então seriam 200 milhões a mais. Mas, na prática, há uma tolerância que permite um resultado com déficit zero. Tudo ficção. Tudo ficção. Começando pela história do déficit primário. Algo que o Brasil importou. Os Estados Unidos usam muito essa diferenciação. Mas no Brasil, desapareceu a consideração do déficit nominal. E só se fala no primário. No superávit almejado, no déficit registrado. E por que isso? Porque ignora-se o essencial, que é o nominal. Porque ninguém quer tocar no assunto dívida pública. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, o Lula, antes o Bolsonaro, o Paulo Guedes, ninguém toca. Ninguém fala a respeito. Porque vem realmente como algo intocável. Está livre do teto, não está sujeita ao teto, à dívida pública e o seu serviço, pagamento de juros, absolutamente à margem do teto de gastos e permitindo toda uma argumentação canalha, apontando a Previdência como vilã, apontando o BPC como vilão, apontando o Bolsa Família como vilão. E como se, de fato, todo o aperto fosse desencadeado pelos programas sociais e pela Previdência Social. Como se Previdência fosse o seguinte: ó, pega dinheiro aí no cofre e manda para os aposentados. Não. Durante 30, 35, 40, 45 anos, aquelas pessoas é que tiraram dinheiro do bolso e entregaram à Previdência. É um contrato para que depois, no período pós-atividade econômica, ou seja, chegando à aposentadoria, houvesse um retorno parcial daquele dinheiro. E eles vão aumentando a idade de acesso a esse retorno previsto em contrato, vão aumentando a idade mínima, porque querem que a pessoa receba o menos possível. Se ela se aposenta aos 65 e não aos 60, aos 70 e não aos 65, ela vai usufruir menos da aposentadoria. Porque ela está mais perto da morte. E lembrando também que quando se fala em expectativa de vida, primeiro que são dois cálculos. Um é aquele que, olha, na média os brasileiros estão vivendo até tantos anos. O outro é o fato de a criança superar uma espécie de idade crítica. Portanto, superar o risco da morte ainda na infância, que é aquilo que a contabilidade burocrática chama de mortandade infantil, mortalidade infantil, medindo a cada 100 mil crianças. Só que não há um nível homogêneo. A expectativa de vida no interior da Paraíba é diferente da expectativa de vida na Serra Gaúcha. A expectativa de vida
nos Jardins, em São Paulo, é diferente da expectativa de vida em grande parte da periferia de São Paulo. A expectativa de vida no Leblon, em Ipanema, é diferente da expectativa de vida no Morro, do Rio de Janeiro. A expectativa de vida no interior da Amazônia brasileira, é muito diferente da expectativa de vida de Belo Horizonte. Então, há uma padronização, uma homogeneização inventada e usada como argumento para a elevação das exigências para a aposentadoria. A ideia é simples. O que move isso, e muitas vezes vários dos agentes não sabem por que estão falando aquilo. Repetem, como se aquilo estivesse incutido de tal maneira no raciocínio daquela pessoa, que é a chamada educação ideológica. Você vai construindo uma maneira de pensar, você vai construindo um discurso, uma sequência de argumentos, um modo de ver, e a pessoa acredita que ela chegou àquela conclusão e que aqueles argumentos são genuínos e são dela. Mas, na verdade, ela apenas reproduz os argumentos apresentados pelos que querem privatizar a Previdência. O orçamento é muito interessante porque nós temos na sociedade, em qualquer sociedade capitalista, a disputa pelo orçamento, a disputa pelos recursos públicos. Como há disputa pelo excedente, e nisso o capitalismo é muito peculiar, né? Peculiaríssimo. Sempre houve excedente na produção. Desde os tempos em que a sobrevivência humana estava associada a atividades como a caça e a pesca, ou ao apanhar a fruta, a colheita do que está lá naturalmente. Havia excedente. No inverno, sem caça, no período em que a pesca é muito mais difícil, no período em que aquele fruto está longe do momento de brotar e tornar-se fruto e ser comestível, você tinha de ter excedente. E esse excedente era coletivo, era de todos. No período da cultura, ou seja, do plantio, cultura é essencialmente o que é do homem, né? A transformação que o homem faz no ambiente natural. Uma floresta natural não é uma cultura, mas quando o homem vai lá e planta um milharal, planta arroz, planta feijão, planta batata, aquilo é cultura, é ação humana. Por isso a referência à cultura de cana, à cultura de milho, à cultura de soja, à cultura de arroz, porque deriva da intervenção humana. Também ali havia excedentes. E também ali o excedente era de todos. Mesmo no período medieval, mesmo no auge da ordem feudal, havia divisão de grande parte do excedente. Depois de recolhida a parte do senhor da terra, havia a divisão coletiva, comunitária, ou pelo menos familiar. O capitalismo rompe com isso. Aquele que produz, o que trabalha, ele recebe apenas o aluguel pela sua força de trabalho, o aluguel que é pago pela sua força de trabalho.
e fica alienado, é alienado do excedente e da produção e da riqueza produzida. É aí que se caracteriza a mais-valia, seja ela absoluta em número de horas, seja ela relativa, com a produtividade, com o uso de novas tecnologias. Há uma apropriação do excedente. A disputa pelo excedente, ela é historicamente mais recente. Já a disputa pela riqueza pública, ela se dá ao longo da história de diversas maneiras. E hoje, na sociedade destes tempos, num país como o Brasil, um país que é rico em sua natureza, rico em sua capacidade produtiva e que de fato produz muita riqueza, há níveis incomparáveis de desigualdade. O Brasil é um campeão de desigualdade. E isso está associado à apropriação da riqueza produzida. Mas também está associado à apropriação do que é público. Ou seja, daquilo que a sociedade entrega ao Estado. Como o Estado usará o dinheiro que a sociedade lhe entrega? É isso que aparece numa proposta de orçamento, num projeto de lei de proposta orçamentária. É isso depois que começa a ganhar corpo real, material, longe da ficção da proposta, no Congresso Nacional. E muitas vezes, depois de enfrentar as mudanças no Congresso, o que está na peça orçamentária não é executado. Temos 2 bilhões de reais para serem usados em ferrovias. Um exemplo aleatório, um número aleatório. Aí chega no final do ano, quanto foi usado em ferrovias? 200 mil. 200 milhões. 10%. 60 milhões. Temos 1 bilhão e 500 para reforma de rodovias federais. No final do ano, quanto foi usado? 400 milhões. De 1 bilhão e 300 que foram anunciados. Estão lá no orçamento. E não é que no ano seguinte aquilo vai se acumular. Bom, agora, o que sobrou do ano passado, que não foi usado, será acrescentado ao que for projetado para o novo ano. Não. Volta, ou não saiu, dos cofres públicos. Mas não fica lá. Essa ginástica de anunciar e não realizar tem a ver com a dívida pública. Não tem recurso para fiscalizar os postos de gasolina. Isso foi previsto quando apresentada a proposta para o orçamento de 25? Claro que não. Mas essa é a realidade. Por que não tem? Por que não há recurso para o IBAMA, para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária, que deve se tornar viária, conforme propôs o Lewandowski? Cuidar de mais coisas, de outros modais, com os mesmos recursos? Por que isso? Dívida pública, serviço da dívida, pagamento de juros. O Bolsa Família deve, não se sabe se irá, 158 bilhões e 600 milhões de reais. Isso significa o quê? Ausência de correção. Ausência de correção. Não haverá reajuste no Bolsa Família.
E o valor anunciado é 8 bilhões e 600 milhões menos do que o que estava previsto no projeto de orçamento deste ano, que foi divulgado em agosto do ano passado. E o time do Haddad já avisou: não está sendo proposto reajuste no valor pago nos benefícios do Bolsa Família. Desde que foi relançado, aliás, em 23, o Bolsa Família não teve reajuste. Isso é disputa pelo orçamento. Porque nós sabemos que o congelamento do valor é perda real de poder aquisitivo. É claro que há uma maneira de fazer até com que as famílias recebam mais. É diminuindo o número de famílias beneficiadas. E aí começam os novos filtros, os novos critérios. E isso atinge o mais importante programa social, que é o BPC. Atacado de novo, defendido por quem não gosta dele, por motivos políticos, mas atacado pelo governo, defendido por uma oposição cuja boa parte gostaria que nem houvesse BPC. E o BPC é essencial. No país campeão das desigualdades, o BPC é sinônimo de sobrevivência de muitos, dos mais pobres. Velhos que não têm aposentadoria, pessoas cuja condição física ou mental impede que possa trabalhar e ter renda, e não tem outra fonte de renda. Não tem outra fonte de renda. O orçamento prevê reforço em investimentos. Aí eles anunciam PAC, Saúde e Educação. Só o PAC. Saúde e Educação é simplesmente o movimento determinado pela Constituição. Pisou. Arrecadou mais dinheiro para a saúde. Arrecadou mais dinheiro para a educação. Só que haverá um momento de uma colisão. Os pisos de saúde e educação e o teto de gastos e o garrote fiscal. E aí, os candidatos todos à presidência têm de responder o que vão escolher, porque a escolha será inevitável. E os candidatos a deputado, a senador, porque você só pode acabar com o piso se você mudar a Constituição. Mas muito mais decente e inteligente e digno é escolher a manutenção dos pisos e acabar com o garrote fiscal. Garrote, não se trata de equilíbrio. Nós já temos a lei de responsabilidade fiscal. O garrote fiscal, o teto de gastos, tudo isso foi desenvolvido, elaborado, concebido para produzir austeridade, sem tocar no pagamento do serviço da dívida. Não toca, é intocável. É tratado como objeto sagrado. E aí, a austeridade é transferida também para a economia, para a produção, para os salários. Não é uma coisa aleatória, do acaso. Haverá mudanças. E algumas, o governo já sabe disso. Veja, o governo propõe 1 bilhão para o fundo eleitoral. Só que, em 2024, para o orçamento de 2024, proposta feita em 23, a proposta era de 940 milhões para o fundo eleitoral. 940 milhões. Milhões era a proposta. 940 milhões.
O Congresso pegou isso, falou, não, que isso? E passou para 4 bilhões e 900 milhões de reais. Pegou os 900 e acrescentou 4 bilhões. Isso para a eleição municipal. Agora o governo apresenta 1 bilhão. Alguma chance de o Congresso aprovar 1 bilhão? Alguma chance? Claro que não. E aí, mas entra lá na contabilidade, né? Projetamos o superávit. Meu amigo, você está dizendo que vai gastar 1 bilhão e não vai. Provavelmente vai gastar 5 bilhões só com o fundo eleitoral. Só com... O fundo partidário. O fundo partidário é a indecência de sempre, né? É incrível que exista. Emendas parlamentares. Projeção de 40 bilhões e 800 milhões de reais. Provavelmente esse valor será motivo de risos. E as emendas passarão de novo dos 50 bi. O Brasil, considerando capacidade de riqueza, de produzir riqueza, o Brasil é o campeão da desigualdade. Interessante que tivemos, não faz muito tempo, o Ronald, a Clara, vocês todos que estão conosco, devem se lembrar, quando uma empresa que trabalha para grandes bancos, uma consultoria, disse que o Brasil se transformou num país de classe média, com renda mensal domiciliar acima de R$ 3.400. Domiciliar, não é per capita, é óbvio. Eles estão dizendo basicamente o seguinte: você ganha 2 salários mínimos, classe média. E, na verdade, além disso ser um deboche, com quem ganha 3.400, quem ganha 3.500, além de ser um deboche, chama a atenção os números reais. Os números da truculenta história da disputa pelo orçamento, pela riqueza nacional e da truculenta imposição da apropriação da riqueza. Então eles vêm com essa metodologia de extrato A, B, C, D, E. Isso não tem base. Isso não faz sentido. Que um casal que ganha, cada um deles, 1.700, para que cheguemos aos 3.400, a mulher ganha 1.700, e afirmar que alguém que ganha $500 é classe média, afirmar que o homem ganha 1.700, e eles moram num lugar sem esgoto, sem água tratada, moram numa favela. Aí vem a consultoria e diz: classe média. E vem a oposição e diz: tá vendo? Não precisa de programa social. Somos um país de classe média. E vem os governistas e dizem: olha que maravilha, nosso governo, somos um país de classe média. O Brasil tem milhões lançados na miséria. O Brasil tem um número ainda maior dos que vivem na pobreza, na luta cotidiana pela sobrevivência. Só. E os caras vêm falar em país de classe média. A ficção orçamentária vai durar até que o Congresso a receba.
E aquilo que passar pelo Congresso será em parte realizado de fato. Mas o certo é que, mais uma vez, 1% da população ficará com a maior parte da riqueza produzida e do orçamento. E os outros 9%, chegando a 10%, os 9 pontos que nos levam a 10%, participando de outra parte considerável da riqueza produzida. Inclusive da riqueza pública, do orçamento, meu caro Ronald Gimenez.